Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e tudo que permeia as cabeças, os almoços, os pós-almoços e, por que não, as conversas de elevadores da Faria Lima. Nós estamos hoje aqui para bater um papo um pouquinho, mas a gente tem trabalhado bastante renda fixa aqui, até pela condição de mercado. A gente vai permear um pouco o mercado de renda variável hoje um pouco mais a fundo. Nós vamos falar hoje com o Apolo da VG Capital sobre alguns ciclos de mercado, um pouco de gerenciamento de risco e, por que não, como surfar essas ondas de alta e baixa, seja via commodity, seja altas e baixos de juros, que não deixam de ser uma commodity. Apolo, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui na bancada do Você com Dinheiro. Prazer meu, Felipe, é um prazer estar aqui, falar com todos vocês também. Certeza que a gente vai poder conversar bastante sobre esses assuntos hoje. Muito bem, a gente sabe que quem é aqui a audiência cativa do programa já sabe, o Alaez Oliveira ali, né, mandando boa tarde, e o Regis pedindo mandar aquele alô para o Nordeste. Alô, Regis, e alô todo o Nordeste, e em breve aguardem os programas dos próximos dias. Você que é do Nordeste e do Norte do país, aguarde os programas dos próximos dias, teremos umas novidades bacanas. Mas a gente tem a tradição de, aqui no programa, fazer perguntas duras. Então, como eu sei que você gosta de olhar o setor de bancos, deixa eu começar com a pior possível. Essa onda de quebra de banco no Brasil dos Estados Unidos, chega aqui no Brasil também? Bom, vamos lá. Essa realmente é uma pergunta que está na moda agora, todo mundo está se preocupando, vendo como é que estão os bancos depois das quebras recentes de alguns bancos americanos. Mas acho importante a gente salientar alguns pontos de diferença entre o setor bancário americano e o brasileiro, principalmente, né? O setor bancário brasileiro, ele é mais conservador que o setor bancário americano. Em termos práticos, é mais difícil os bancos emprestarem no Brasil do que nos Estados Unidos. Os bancos americanos, eles têm uma disciplina ali de crédito menor que a brasileira, né? Além de outros fatos que a gente vê ali, própria regulação no sistema bancário, o sistema financeiro no Brasil é extremamente eficiente. Então a gente não vê ali um momento de correria de bancos, a gente não vê ali os bancos tendo dificuldades para tocar suas operações. O que a gente vê é um aumento de inadimplência, que é normal num momento de maior estresse de juros como a gente está passando. As famílias brasileiras estão endividadas, grande parte, aí, mais de 70% hoje das famílias brasileiras estão em situação de dívida, com algum atraso, alguma coisa. Mas os bancos não estão emprestando também no ritmo que traga algum desequilíbrio para essa balança. Eles estão sofrendo, devem continuar sofrendo, mas a gente está muito longe de ter qualquer tipo de preocupação com o setor bancário brasileiro. Ao contrário dos Estados Unidos, que a gente teve alguns solavancos aí mais recentes, né? Quando a gente fala de sofrimento aqui, o pessoal mandou para entre aspas, né, PDD, né, default, expectativa de default, 10 bi, 15 bi, quando a gente fala de um banco que tem 1,5 tri de ativos, né? Isso aí, assim, no fim do dia não vai mudar a vida de ninguém. Agora, lá nos Estados Unidos é diferente porque não tem marcação a mercado. Agora, você comentou um ponto importante, né? Essa questão de os bancos aqui são mais conservadores e assim por diante, mas e usualmente, né, tradicionalmente, quando tinha as ondas, né, tinha as crises, 2008, lá atrás, 2002, né, quando vinha a crise, o banco, dentre as empresas da Bolsa, era que se recuperava mais rápido. E a gente viu, no Covid, alguns bancos machucaram muito, o Santander era cotado a 55 antes do Covid, nunca voltou àqueles patamares. Sim. Como é que está aí o momento para banco? Eu sei que você gosta do setor. Boa como pergunta. É que está o momento? É uma ótima pergunta essa. E quando a gente olha para trás, se a gente analisar ali a primeira década, a primeira quinzena dos anos 2000, os bancos eles surfaram uma onda de crescimento muito grande. A gente vinha de uma saída do Plano Real, o Brasil estava começando a crescer, a inflação estava controlada, as coisas começaram a dar certo no Brasil. Foi uma década que teve um crescimento para os bancos muito boa. Apesar de 2008 a gente ter tido problema,
os bancos eles depois se recuperaram. E a gente continuou tendo uma trajetória de crescimento ali até meados de 2017, 2018. Veio pandemia, a coisa mudou um pouco de cenário, porque a gente teve, um primeiro momento, uma queda grande de juros. Os bancos, eles, como costumam falar, eles fecharam a casinha, eles pararam de emprestar como faziam antes, mas a gente, ao mesmo tempo, começou a ter uma revolução dos bancos. Os bancos hoje não tem o mesmo modelo que tinham há 15 anos atrás. Você tem um modelo hoje de digitalização, você tem um modelo ali de mudanças ali no como o consumidor de crédito, como o consumidor bancário tratava os bancos, que hoje é muito diferente. Então a gente vê que os bancos hoje eles não voltaram ao preço que estava, porque a expectativa é que os bancos também tenham que brigar mais, a concorrência é mais acirrada, eles vão ter que investir mais. Esse é um dos pontos. Claro que a parte de crédito também vai contar muito aqui, porque lá atrás eles conseguiam ter margens muito melhores. A competição hoje é maior, o nível de poder de entrada de um banco no mercado é muito mais fácil. Você vê diversos bancos que nasceram nos últimos 5, 10 anos e que estão aí incomodando os bancos tradicionais, né? Então hoje o cenário é diferente. A gente teve uma onda de crescimento ali muito forte nos primeiros 10, 15 anos dos anos 2000, que os bancos aproveitaram isso de uma maneira muito boa, mas a gente tem dúvida se isso vai continuar nos próximos 10. Os próximos 10, ao que parece, vai ter concorrência grande, as margens não vão ser tão grandes, essa digitalização, quem não correr atrás vai ter mais dificuldade, cada vez mais os bancos vão ter que correr atrás para mostrar mais serviço, melhores produtos e vão ter uma competição grande ali por taxas também, né? E até os produtos os produtos ex-banco, por exemplo. Eu lembro que o Bradesco, há um tempo, né, quando entrei no mercado, o Bradesco era visto até como dentre os bancões, o menos arriscado, porque ele tinha uma carteira de clientes que compravam produtos não bancários. Então, você vendia seguro, vendia consórcio, vendia capitalização, né? E esses produtos acabaram sendo atacados primeiro pela tecnologia, né? Então, hoje em dia, o Itaú, que era famoso por ter operações de tesouraria, contudo, as operações de tesouraria são mais arriscadas nativamente, mas elas não vão ser tão impactadas por essa transformação, que como aconteceu com o Bradesco, né? Isso é uma interessante mudança na dinâmica do mercado. E eu acho que um ponto que vale ressaltar nesse clássico comparação Bradesco-Itaú, né? O Bradesco lá atrás ele tinha muito da receita dependente de seguros, o Itaú de tesouraria. Mas, por outro lado, o Itaú investiu mais em tecnologia do que o Bradesco. Então, ao que parece, isso começou a entrar na valuation agora. Olha, o investimento que você estava fazendo nos últimos anos está mostrando agora que você consegue entregar mais valor para o acionista, você consegue manter um resultado melhor, um ROA alto, né? Poxa, o Itaú manteve ali ROAs altos trimestre atrás de trimestre, apesar de tudo, né? Aí a gente vê a diferença como que estão nas cotações, né? Ali, que é o que se reflete no fim das contas, né? Que um voltou, está mais próximo do que estava lá atrás, ainda não está no preço que estava, mas o Brasil acabou ficando um pouco mais distante ali por conta desse gap, né? Nessa análise histórica de preço, eu não vou me arriscar a chamar de análise gráfica, mas querendo ou não, análise de preço. Você vê o Banco do Brasil, por exemplo, tanto pelo histórico de preços, quanto nas razões fundamentalistas de preço, lucro e afim, ficou bem para trás, né? Embora tenha entregue resultados interessantes, né? E não viu, Felipe? Assim, quando a gente compara Itaú com o Banco do Brasil, concordo contigo, que o Banco do Brasil ficou para trás. Mas quando você pega Banco do Brasil, Bradesco, Santander, o Banco do Brasil conseguiu, por outro lado, fazer algo diferente na parte agro. Então, ele conseguiu manter ali um PL médio um pouquinho melhor. Ele sofreu menos na queda do que o Santander e com o Bradesco, né? O que você está falando é o seguinte, não é que o preço-lucro ficou pequeno porque o banco caiu a cotação.
preço sobre o lucro é o preço, né, naturalmente dividido pelo lucro. Não é que o preço caiu, o lucro subiu e ele encostou no patamar dos demais, né? Sim, sim. E assim, ele caiu menos nos piores momentos. Os piores momentos, quando você compara os 4, o Banco do Brasil, me arrisco dizer que estaria em segundo colocado ali. Ele caiu menos no relativo e na melhora, ele deu uma melhora boa relativamente agora. Ele voltou para os seus R$ 44, né? Itaú está 27, Banco do Brasil 44, Bradesco está lá 15,16. Mas essa diferença, ele melhorou mais quando deu uma melhora no mercado e piorou menos quando o mercado caiu mais forte, né? Aí é fruto, de fato, dessa parte agro também que ele conseguiu entregar de uma maneira muito boa, né? Excelente ponto. Você vai bater esse papo aqui com o Apolo Duarte, sócio da AVG Capital, sobre o mercado de renda variável. Especialmente aí a gente está trazendo alguns setores que o Apolo acompanha mais de perto. Então, aproveite para mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário, sua sugestão. E falando em sugestão, Daniel Couto mandou aqui: traga alguém para falar de FIs. Excelente ponto, Daniel. Faz um tempinho a gente conversou lá atrás com o pessoal da Iridium, mas excelente ponto. Dá para trazer alguém para falar de fundos imobiliários. Se você tiver a sua sugestão, quem você quer ver aqui na bancada do Você com Dinheiro, mande-la, não deixe de enviar para basic de básico mesmo, basic.comdinheiro, @comdinheiro.com.br. Então, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Mande lá a sua sugestão e a gente vai conversando aí com os players do mercado para trazer aqui para o bate-papo com vocês. Eu falei de juros, mas juros, até brinquei, né, que juros não deixa de ser uma commodity também. Agora, o mercado de commodities também foi bastante agitado aí nos últimos anos, né? Poxa, a China cresce, não cresce. Aí começou tudo lá atrás, antes da Covid, já tinha essa questão do ritmo de crescimento da China. Aí vem Covid, freia mais China, e aí vai passando e a gente vem perguntando, poxa, mas com tudo isso, falta oferta, sobe preço. E aí a gente vê Vale subindo a perto de 100, depois Vale caindo para casa de 60, e a gente vê esse ciclo entre as empresas, e aí naturalmente vem as perguntas, né? Como é que está o momento dessas empresas de commodities? O que você está enxergando aí? O que você tem trocado de figurinhas com os seus clientes sobre o momento de entrada ou saída dessas empresas? E naturalmente como se posicionar sem expor demais o risco. Hoje estava a caminho aqui, saiu uma notícia, acho que o mercado já acompanhou, mas para quem não acompanhou, tem um fundo fez a marcação a mercado de uma determinada operação, era um box, e foi marcado a zero, porque não foi liquidado no prazo correto, que esse é um problema entre N de riscos aí na execução da estratégia, né? Não basta, quando você monta a estratégia, você acha que vai acontecer um conjunto de coisas, mas não necessariamente elas acontecem daquela forma. E essa quebra, digamos assim, da operação destruiu 85% do valor da cota do fundo. Se aplica para fundo, mas se aplica especialmente para renda variável. Você coloca todos os ovos na mesma cesta, a chance de ter um problema avassalador é bem maior. Como é que, então, duas coisas. Momento de commodities, essas empresas de commodities aqui da Bolsa Brasileira. E segundo, naturalmente, como aproveitar, surfar bem essas ondas, podendo dormir à noite. Belíssima pergunta, Felipe. Vamos por partes, né? Primeiro, falando de commodities, a gente tem que dividir um pouco ali a situação entre, basicamente, as commodities envolvendo minério, né, que acaba sendo as commodities metálicas, e petróleo ali, que é óleo, que acabam tendo direcionadores parecidos, mas não necessariamente elas vão caminhar juntas, né? De petróleo, a gente teve uma questão no passado envolvendo a guerra na Ucrânia, que fez as cotações subirem muito forte. Chegou até perto de 120, mais que 120 dólares o Brent. Hoje ele está na casa de 77. Então voltou bastante em relação ao pico, olhando do ano passado. Mas a gente ainda tem uma situação no mundo ali, os principais consumidores de petróleo, que é Estados Unidos e China, continuam consumindo. E uma prova disso é a inflação. A inflação
continua alta nos Estados Unidos, eles estão subindo juros para segurar, mas, via de regra, o consumo continua firme, né? Tem-se uma certa dúvida a respeito da China, até vou comentar em seguida, mas isso já é um ponto que tem acontecido, o consumo tem se mantido. Aí como é que está a oferta? Bom, a oferta gradativamente tem sido feito cortes ali na produção, tem uma reunião ali dos principais produtores da OPEP+ para discutir a respeito do tema. Na última reunião houve uma quebra de expectativa, muita gente achou que ia ter um corte menor ali nessa produção e acabou sendo muita gente achando que ia ter um corte menor ali na produção e teve um corte maior, então fez ali o preço subir na realidade, né? Então é um pouco difícil de saber como é que vai ser a cabeça ali dos grandes produtores do árabe, se ele vai continuar cortando, se não vai, mas ao que parece a gente está seguindo numa trajetória mais estável por enquanto. A guerra não está influenciando tanta cotação quanto estava antes. Então tudo bem, petróleo pode ser que seja ali sim uma commodity que continue surfando um bom momento. Isso aparentemente é uma tendência que continua, né? O minério, por isso que eu falei que a gente tem que separar, a gente tem que falar de China. E a China, ela de alguma maneira frustrou o mercado. Esperava-se que ela tivesse um crescimento de uma maneira e ela está caminhando para ter um crescimento de outro. Lá atrás ela crescia muito forte na parte de construção, principalmente. Construção, compra-se muito aço, compra-se muito minério. Essa é a relação básica ali que existe, né? E ao que parece, ela está crescendo em outros segmentos de consumo, de varejo, enfim, outros segmentos que ali o governo chinês acredita que seja mais sustentável. Aí que a gente teve essa queda mais forte ali, principalmente do minério, por conta dessa frustração. Não está claro ainda se estamos ou não no fundo do poço, a gente tem uma volatilidade maior que tem tido nesse mês, né? Prova aí que está a Vale, que só nesse mês caiu em torno aí de uns 20% mais ou menos, né? Mas é uma commodity que tem ciclos grandes, né? Quando ela sobe muito, quando ela também cai muito, né? Falando disso daí, assim, poxa, como é que a gente surfa essa onda e como é que a gente dorme tranquilo à noite, né? O primeiro passo ali quando a gente tem ações é saber qual que é o nosso objetivo. A gente quer tradear? Essa posição eu quero fazer um trade, eu quero operar no curto prazo. Você tem que ser fiel ao seu objetivo. Se seu objetivo era curto prazo, você tem que ter um plano se der certo, um plano se der errado. Não vale você ser day trader quando compra e buy hold na hora de vender. Exatamente, o que é super comum, né? A pessoa, olha, eu vou comprar aqui para fazer um trade de curto prazo, caiu agora, eu sou buy and holder. Vamos repensar. Tem uma ação na minha carteira que eu tinha comprado para fazer swing trade. Falei, eu vou comprar essa semana, daqui um mês, no máximo 2 ou 3 semanas, no máximo um mês eu vendo, né? Tô com ela até hoje. Ninguém quer comprar, né? Você vai vender como? Né? Então, é aí que está o problema, né? E assim, não foi só com você. Tem muita gente que acaba fazendo isso, né? De, olha, eu vou comprar para entrar num curto prazo e acaba casando com a ação porque teve uma queda, poxa, eu não vou realizar prejuízo. Aí que está a questão, quanto menos emoções a gente tiver nessa decisão, melhor. E naturalmente nós somos levados a ter impulsos para um lado ou para o outro. Ninguém gosta de ter prejuízo. A questão é que se vocês têm um plano logo no início, facilita as coisas. Seja ali, olha, eu quero fazer uma posição mais curto prazo, até onde é que eu vou segurar se der errado? Daqui para baixo eu vendo. Não interessa o que aconteça. Porque meu objetivo é curto prazo. Agora não, quero montar uma carteira para receber dividendos ali com prazo de 5 a 10 anos. Poxa, então como é que eu vou gerenciar esse risco? Eu vou diversificar. Aí diversificando eu vou ter também uma posição de caixa para aproveitar oportunidades para comprar. E eu vou ter que fazer uma revisão de tempos em tempos para ver se a empresa que eu sou sócio está ainda lucrativa, está valendo a pena e se vale a pena eu continuar com ela na minha carteira. O ponto é esse, eu não posso eu quero aproveitar o curto prazo, mas se der errado eu viro buy and hold. Não, você tem que ter uma fidelidade ali à sua estratégia, senão você acaba não fazendo um pouco de tudo e um pouco de tudo é nada. E aí acaba tendo problemas maiores depois também, né? Sem dúvidas, tem uma questão, né, que é, primeiro, como gerir o risco, né, nesse tipo de mercado e como
o Helder, né, nosso espectador fiel aqui, sempre fala, né? O buy é fácil, o difícil é o hold, né? Mas você pode entender o contrário também, né? O buy é fácil, o difícil é a venda depois, é o sell. É o sell. Como fazer esse tipo de gestão na compra e na venda, né? Uma estratégia que você está comentando, você tentar planejar isso antes, você está afastado do ativo, depois que você começa a namorar é difícil terminar, né? Depois é difícil trocar, né? E tem uma questão assim, acho que a questão, qual o meu objetivo, o que eu vou fazer? Vou dar um exemplo. Você imagina que você opere por gráfico. Tá tudo bem, você vai operar por gráfico e você tem um padrão gráfico de alta. Se você tiver uma reversão daquela ação que você está comprando e ela mudar a tendência de alta para queda, por que você vai segurar ela na carteira? Você tem que ser fiel à sua estratégia de vender o papel. É aí que eu acho que, na minha opinião, é mais difícil você saber quando vender. Porque quando comprar, às vezes você tem um monte de coisa que você pode ter sinais ali do que comprar. Segurar também não é uma tarefa fácil. Agora, saber sair é importante. E às vezes é melhor que você saia com lucro pequeno ou mesmo com leve prejuízo do que, sabe aquele famoso, olha, estava com 20% de ganho, eu não vou vender porque vai subir mais. Agora eu não vou vender que está com 3%. Porque na sua cabeça você tinha 20%. No fim das contas, você nunca teve nada, que é uma questão psicológica. Então, ter um plano e ser fiel ao seu plano, à sua estratégia, geralmente é o que diferencia ali os 95%, segundo a CVM, que estão perdendo dos 5% que estão ganhando, né? E é muito importante saber sair perdendo pouco do que deixar para perder muito. Acho que esse talvez um dos principais problemas que a gente vê, né? E o glorioso preço médio? Não, a ação... o preço médio perdi 30%, eu vou comprar mais. Vou comprar mais e fazer um preço médio. É aquela velha história, eu comprei no curto prazo para tradear, mas agora eu sou buy and holder, então eu só vou comprando. A gente tem que ter uma fidelidade à estratégia que a gente tem. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E tem diversos outros exemplos que a gente pode fazer aqui. Eu dei o exemplo da análise gráfica para o swing trader e tal, mas vamos pensar a pessoa que é fundamentalista. Poxa, eu olho o balanço, aqui minha empresa está dando lucro melhor trimestre a trimestre, chegou um belo dia, pum, prejuízo gigante e o business parece que não está muito bem. Opa, isso é um sinal. Isso é um sinal para você lembrar da sua gestão de risco e talvez diminuir a posição, ou talvez entender melhor o que está fazendo. E é aí que você tem que sempre refazer essa pergunta. Qual que é o objetivo dessa minha carteira? É longo prazo? É dividendo? Ou estou tentando tradear num curto prazo? Ou estou tentando ganhar da renda fixa? Você tem que ter isso muito bem claro. Porque senão, quando chega nessa hora, é difícil tomar uma decisão com uma clareza, com uma certeza, e se acaba... Às vezes, o investidor acaba se atrapalhando, né? E muitas vezes ele acaba deixando para lá, deixa quieto, e quando vai voltar atrás, o estrago já está feito, né? As pessoas geralmente acham que coerência é tomar a mesma decisão sempre, não? Não. A coerência é tomar as decisões sempre iguais com as mesmas informações. Se a empresa quebrou no meio do... Você era buy and hold. Uhum. O sujeito era buy and hold de uma determinada empresa varejista aí que deu um calote de dívida. Uhum. Aí aparece o calote e ele vai falar, não, vou continuar no papel porque era a posição de... Vou fazer preço médio. Eu vou fazer preço médio. Estamos batendo esse papo com a Apolo aqui da AVG Capital sobre o mercado de renda variável. Cuidado com o preço médio, pessoal. Cuidado com o preço médio. Se você tem alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, um comentário, aproveite ali o chat, manda lá o chat. Nós estamos aqui acompanhando o programa ao vivo hoje para bater esse papo com você, aproveitar para tirar suas dúvidas aqui com a participação do Apolo e da AVG Capital. Se você tem a sua dúvida, mande sua pergunta, mande seu comentário no chat, a gente esclarece aqui com o Apolo. Não se esqueça também, enquanto você está aí aprendendo e se divertindo com o programa, de deixar o seu like. Carimba lá o seu like, vamos para o intervalo aí, deixar uma missão com vocês. Só vamos voltar no intervalo depois bater os 300 likes, tudo bem? Sim, e quem mandar o like 300 ali, deixa no chat que a gente deixa um abraço especial. Se você está chegando agora, não se esqueça de clicar aqui no sininho. Se você está assistindo aí pelo YouTube, clica ali no sininho, faça sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro.
Lembrando que a gente sempre está trazendo aqui os principais nomes do mercado para debater esses assuntos com vocês. Se você tiver alguma sugestão, algum convidado que você gostaria de ver aqui, dividindo a bancada conosco, mande lá para basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br e naturalmente vá sugerindo aqui o seu tema no chat. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro com a participação de Apolo Duarte, da AVG Capital. Até lá! PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro de hoje nos 301 likes. Como prometido, a gente só voltou do intervalo depois dos 300 likes. Temos aqui uns comentários interessantes. O Gilberto Fulker falou ali sobre coerência é reconhecer que você errou. Excelente ponto. O Luiz Aires falou aqui também que uma forma de uso para tentar quebrar o viés da ancoragem é que se eu tiver patrimônio que eu tenho investido, entraria novamente no papel. Ou seja, entender que a decisão, esse é um ponto super legal também. Ao invés de você encarar que, olha, o papel que está na minha carteira, não. No limite, acorde todo dia não, mas todo mês. Comece o seu dia primeiro, olha a sua carteira e fala, olha, se eu tivesse que reinvestir hoje, seriam esses papéis? Se você olha e fala que não, eventualmente você deveria ter vendido. Não faz sentido você carregar o papel simplesmente porque no passado você comprou. Tinha alguém falando ali, assim, também o Gilberto, quem não está de olho nos FIs é louco. Então, tem outras formas de investir nesse setor também, que eu vou até perguntar aqui para o Apolo daqui a pouco, são as empresas tanto de real estate quanto de shopping. Então, o FI é legal, vamos trazer gente para falar de FI também, mas vamos olhar também os setores de bolsa. Galera, sempre lembrando, o que está barato pode ficar ainda mais barato. O Gilberto está afiado hoje, hein? O que está barato pode ficar mais barato. Tem uma frase que o Pasquarelli
Pasquarelli foi seu professor Sim, também, foi né? meu professor também. Pasquarelli da Cor Dinheiro sempre falava lá pra gente, né? No fundo do poço tem alçapão. Sempre é verdade. Vamos começar com isso. Isso que um outro ponto que você gosta de olhar também, a gente tem essas ondas, esses ciclos bem marcados, é o pessoal de consumo. Quando pensa em consumo, eu mesmo penso logo em consumo estrito sensu, né? Empresa que vende. Mas tem esse caso aqui, você pode investir em consumo sendo o agente, né? Pela ponta de real estate, essa parte de shopping também, né? Que sofreu lá na pandemia e agora está vindo com outras características. Como é que está o ciclo para as empresas de consumo aí da Bolsa? Boa pergunta, Felipe. Acho que é importante comentar o seguinte, setor de consumo, setor de varejo, é um setor muito dependente de duas coisas, crescimento e juros. Se tiver o Brasil crescendo muito, é um setor que vai crescer muito. Se o Brasil não estiver crescendo, vai ter mais dificuldade. E juros é essencial, porque essas empresas elas têm capital de giro grande, elas têm necessidade de capital, elas pagam muito juros todos os meses, geralmente, né? Se ela pagar muito juros está alto, ela paga muito dinheiro, ela tem pouco lucro. Então, essa é uma relação que no setor de consumo e varejo, ela é muito forte. E aí não só como consumo, construção civil acaba sendo também, shoppings também acaba sendo, tendo uma ligação, porque tem uma ligação com o consumo, é um pouco menos direto, mas acaba tendo também. Como estamos hoje? Os últimos 30 dias, se a gente olhar a curva de juros um pouco mais longa, de 2030, a gente teve um fechamento de juros. A expectativa de juros futuros no Brasil diminuiu em torno de 60 bips para 2030. Isso é muita coisa. Isso é 6% numa curva de juros em um mês, é um valor considerável. Em contrapartida, a gente teve uma bolsa que o Ibovespa subiu em torno de 6%, o Small Cap subiu em torno de 15%. Boa parte dessa alta da bolsa é reflexo disso. E aí o nosso Gilberto comentou também a respeito dos FIIs. Isso também é uma consequência desse fechamento, Gilberto. Esse fechamento da curva de juros ajudou muitos FIIs também, que ajuda muitos lojistas, ajuda os shoppings, ajuda consumo e ajuda varejo. Entretanto, por enquanto, isso tudo está ocorrendo nos juros futuros. Os juros ainda não caíram, os juros ainda estão no 13,75. Espera-se que no próximo semestre a gente comece a ter uma queda de juros. Isso é uma expectativa do mercado hoje, que no próximo semestre comecem a cair. Que pode... Então quer dizer que isso daí já está mais ou menos precificado. Essa primeira parte de queda de juros, o mercado já entendeu que vai cair e a gente já teve uma melhora nos ativos. Pode melhorar mais alguma coisa? Efetivamente acontecendo, tem uma margem sim para melhorar, mas é importante pontuar que o mercado já precifica um início de queda de juros. Então, para a gente mudar de patamar, a gente tem que continuar melhorando. O que é continuar melhorando? Hoje, quando a gente olha, por exemplo, o DI futuro de 2030, ele está 11, alguma coisa por cento. Alguém espera que nos próximos 7 anos os juros continue acima de 11%? Provavelmente a maioria das pessoas vai dizer que não. Absurdo, como assim? Mas é dessa maneira que o mercado trabalha. O que a gente pode ter de surpresa positiva? Imagina que se esse ano a gente começa a ter uma queda, no ano que vem essa queda continua. Aí cadê o crescimento do Brasil? Se o crescimento começar e essas quedas de juros continuarem, imaginar que há 5, 10 anos atrás a gente teve momentos ali com juros abaixo de 10%. Juros abaixo de 10% pode trazer uma melhora grande ainda. Ali tanto para preço de fundo imobiliário, como com real estate, consumo, varejo, porque isso na veia é menos juros que as empresas estão pagando. E para o acionista é mais lucro que ele está recebendo. Então isso é bem importante pontuar essa questão, porque o que a gente teve nesse mês não foi resultado da empresa, não foi que o shopping, que a empresa que vende alguma coisa, teve uma ideia brilhante, encontrou outro mercado. Não, até porque os resultados não foram bons. O que a gente teve foi a questão realmente ali, expectativa de juros, que teve uma diminuída e acabou puxando todo mundo junto, né?
a gente torce para que esse movimento continue para frente, e aí é aquela questão, gestão de risco. O que a gente vai esperar para frente é ir também conforme dar uma de Fed, né? Conforme forem saindo os dados, a gente também tendo o nosso posicionamento na carteira, né? Você comentou, né, da curva de juros nova. Eu peguei aqui spot, né, que é mercado à vista, daqui até 2030. Eu peguei pela Com Dinheiro, né? Maldade, você não está computador aí, só eu posso... Pois é, assimetria, né, de informações. Se você tivesse dado o dado errado, eu não tinha como verificar. Mas olha, tem aqui para julho de 2030, né, a gente está com 12,52, estava com 12,52 há 21 dias atrás, e ontem a gente interpola a curva em 11,81, então abaixou 70 bips, mas 70? 70 bips. 70 bips. Isso faz muita diferença. Pensa que, pessoal, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é quando você pega um FI, por exemplo, você tem imóvel e aluguel, ou mesmo uma ação, querendo ou não. Imagina que a ação não fosse impactada no seu resultado pelos juros. Só de ela ser uma dívida perpétua, puxa, se abaixar 0,7% ao ano na taxa de desconto, faz uma diferença tremenda no preço. É muita coisa, né? E assim, não só em termos da empresa em si, porque a gente tem um empresário. O empresário, na prática, ele vai pagar menos juros, ele vai ter mais despesa naquele mês, né? A gente tem um outro efeito também no mercado, que assim, o mercado ele se baseia muito na parte de fundamentos, com custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? É aquela velha pergunta, eu vou investir em renda fixa ou em renda variável? Renda variável eu tenho risco, então eu tenho que ter pelo menos mais do que a renda fixa. O prêmio de risco que o mercado aceita para investir em renda variável, ele é grande quando a renda fixa é grande. Quer dizer que quando a taxa de juros está alta, a volatilidade é maior. Você tem que ganhar da renda fixa para valer a pena. E aí, quando a gente tem uma queda nessa curva de juros, que é o que a gente teve agora, a gente tem ali como se fosse uma corrida ali, né, dos dois. A gente tem um sprintzinho um pouco maior ali da renda variável. Nos últimos anos, a renda fixa ainda está ganhando, mas isso explica esse movimento também, além da própria parte do empresário ali que vai pagar menos juros no mês, né? Inclusive, você comentou sobre espaço para queda, né? Pegando a taxa forward, né, que é a taxa a termo, né, então quanto se espera que está essa taxa de juros lá na frente, para 2030 está 12,42. Né? Então, será que a gente realmente acredita que a gente daqui 7 anos vai estar vivendo um mundo onde taxa ainda vai ser 1% ao mês? Esse é um ponto importante. E aí, eu sei que você atende uma série de investidores, está muito mais próximo desse mercado que eu, inclusive. Eu tenho que perguntar hoje, quando seus clientes chegam no escritório, eles chegam com mais apetite para renda fixa ou variável? Hoje, o apetite maior ainda está para renda fixa. Então, com uma taxa de renda fixa e renda fixa após, né? Principalmente após. Teve um aumento nos últimos 2 meses de procura por pré e alguns outros que seriam ali IPCA+, vamos dizer assim, né? Por conta de pessoas buscando ganhar esse prêmio que a gente teve agora, de fato, na curva de juros, né? E até destrinchando cada ponto. Para quem foi no pré, esse prêmio já aconteceu agora, que foram esses 70 bips que a gente comentou. A pessoa que não quer ter problema tem ido no pós, fixado, mas a gente viu também alguma procura um pouco maior ali no último mês, principalmente por IPCA+, que estava muito amassado. A parte de crédito privado, por motivos óbvios ali de Light, Americanas, todos esses problemas que a gente teve, juros mais altos, a gente com muita dificuldade de saber o que é emissor com qualidade, o que não é, até tudo o que aconteceu, houve um estresse muito grande nesse mercado nesse ano de crédito privado. Então isso afugentou a maioria dos investidores. Mas chegou num ponto ali, em meados de março, abril, que a coisa começou a deixar de fazer sentido em termos de spread, quando se compara de debêntures incentivadas, por exemplo, com título público, e imaginava-se que em algum momento a gente fosse ter um fechamento, que foi o que aconteceu um pouco nesse mês de maio agora. Esse fechamento também ocorreu ali nos incentivados, principalmente, né?
Mas aí, assim, respondendo de uma maneira mais direta, maioria tem ido em renda fixa. Claro que a gente sempre tem um investidor que tem um apetite por renda variável. E aí a gente faz todo esse acompanhamento de carteira para entender o que é algo que vai deixar ele dormir tranquilo, tendo uma boa gestão de risco também para buscar melhores retornos lá para frente, né? Agora, você falou de incentivados, me lembra um tópico aí que, na última onda de juros altos, eu lembro que a moda era montar, até gestoras montavam fundos de crédito privado, comprando dívida bancária de banco pequeno, 150 mil em cada uma, aí montava aquele fundo com 100 emissores diferentes para ficar coberto no FGC. Depois o FGC mudou a regra para evitar esse tipo de situação. Mas hoje tem essa procura ainda por dívida bancária e um problema que eu tenho sentido, eu queria confirmar com você, é a falta de lastro dos bancos pelo apetite que se tem hoje por esse tipo de dívida bancária. LCA, LCI, muitas vezes falta lastro, né, nos bancões. E é engraçado como as histórias se repetem. Isso já ocorreu lá atrás. Foi exatamente a mesma coisa há alguns anos atrás, né? A gente teve ali um pico de incentivados, todo mundo querendo LCA e LCA, que foi o que tem ocorrido do ano passado para cá. Os bancos correram, emitiram tudo que podiam. Diz até a lenda por aí que tem uns que emitiram mais do que queriam também, mas enfim. Hoje a gente tem também ali ainda bastante procura por incentivados bancários, mas a gente percebe que essa oferta tem diminuído. Ela está bem menor em termos relativos do que estava 6 meses atrás, ou até que 8 meses atrás. Em termos práticos, aí os bancões estão diminuindo as taxas e os pequenos nem quiseram entrar na briga. Então, isso por um lado a gente vê para o investidor, para o cliente, ele dá a oportunidade de escolher, de ver o que encaixa melhor na carteira de cada um, né? Mas também mostra que a gente tem, olha, o mercado não está sem disciplina para fazer isso. Ele está fazendo emissões, está acompanhando as taxas de juros, mas não está, como a gente costuma brincar, não está dando mortal, dando cambalhota. Por isso que a gente vê hoje o sistema financeiro brasileiro é muito sólido. Os Estados Unidos, eles talvez tenham perdido a mão um pouco nessa situação. Aqui ainda tem uma disciplina grande. Talvez até pelo histórico do Brasil, que o Brasil é mais complicado. Então, na prática, o banqueiro também sabe que se ele pisar muito num acelerador em alguma coisa, pode ser que a conta depois venha mais forte, né? Não tem banqueiro no Brasil que não aprendeu a fazer conta. É verdade. Ou viver com inflação alta, com juros altos. Aqui já está na veia do brasileiro e do banqueiro. Por que LIBOR era juros simples? Porque a 2% ao ano não faz diferença. Agora aqui, aqui qualquer... tinha a história, né, de você emprestar a juros simples e cobrar composto. Tem. Exatamente. Agora, a gente está caminhando ali para o finalzinho. Tem uma pergunta que eu queria para cravar aqui o que a gente está, o bate-papo de hoje. Dentro desse mercado de reajuste, né? Juros indo para o lugar, inflação. A gente está falando de inflação de 5%, 6%. O Brasil é isso mesmo, não tem muito mais para onde ir, não. Não adianta falar, mas a inflação vai baixar. Não, mas a meta é 3%. Tá, mas ali, se a gente pudesse ter tudo que quer, né? Não é bem assim que funciona. Então, a gente está indo para uma situação de platô, né? Indo para ficar no lugar. E nesse movimento, a gente tem mais oportunidade de investimento aqui no Brasil ou fora? Boa pergunta. O Brasil, ele é um país de oportunidade. Então, ele é um país, quando a gente compara a outros países do mundo, que ele tem mais risco. A gente tem diversos riscos aqui no Brasil que você não vai achar em países desenvolvidos, obviamente, né? A gente tem níveis de taxa de juros bem mais altos, a gente tem um mercado financeiro muito bem desenvolvido e uma regulamentação muito boa que dá uma segurança para ter investimentos no Brasil, né? Por outro lado, a gente tem, olhando a economia americana, por exemplo, que é o motor do mundo há muito tempo, com o cenário agora de juros mais altos.
Então é de se pensar sim ter algo fora do país pensando em juros, principalmente em diversificação geográfica, em ter ali também algo em outros países é interessante, principalmente para carteiras robustas, para carteiras que você tem ali uma complexidade maior, que você tem volumes altos, pensando em ter essa diversificação, né? Mas claro que no Brasil não deixa de ser interessante, até pensando no investidor que está no Brasil, às vezes você se internacionalizar nem sempre vai ter um retorno tão diferente quanto o que você poderia ter aqui. Claro que você vai ter menos risco se o seu dinheiro está nos Estados Unidos, por exemplo, mas não é tão simples às vezes quanto parece, né? Então acho que é importante ter essa mentalidade. Diversificação geográfica é importante sim, principalmente carteiras mais robustas. Tem oportunidades também fora do país, aí Estados Unidos é um momento ali que tem juros mais altos, é o momento de se aproveitar, mas o Brasil não deixa de ter oportunidades também pensando nisso, né? Apolo, queria agradecer a sua participação. Muito obrigado pelo bate-papo, por estar aqui conosco. Quem quiser procurar ali o serviço da AVG, deixa um pouquinho seus contatos, suas redes sociais, onde te encontrar, quais serviços podem encontrar com vocês. Aproveita aí o espaço e manda bala. Claro, é um prazer aqui falar com vocês, um prazer imenso também a gente poder conversar, tirar as dúvidas, né? Nós somos um escritório focado no atendimento private, eu toco a mesa de renda variável hoje. Então a gente tem um foco em fazer o melhor para o cliente, trazer os melhores serviços e, claro, tendo todos esses aparatos aqui de ferramentas que a gente falou. Quem quiser também acompanhar ali pelas redes sociais, AVG Capital, avg.capital, no Instagram, tem também a nossa página que é o www.avgcapital.com.br. O meu Instagram é Apolo Duarte, também pode acompanhar, vai ser um prazer a gente conversar e também ver como que a gente pode ajudar cada investidor. Muito obrigado, Apolo, muito obrigado, AVG, por ceder a participação aqui do Apolo e, sobretudo, muito obrigado a você, telespectador da BMC News, que está aqui trazendo a sua audiência, contribuindo com a sua audiência. Nós fazemos os programas, nós fazemos tudo isso por vocês, para tornar vocês investidores mais críticos, melhores investidores e, sobretudo, mantê-los atualizados com o que há de melhor, o que há de mais profundo nos pensamentos que permeiam aqui a Faria Lima. Nós vamos caminhando para o final. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu comentário, sua sugestão, suas perguntas aqui no chat e, claro, muito obrigado pelo seu like. Se você ainda não deixou o seu like, carimba lá o like. E se você está chegando agora, não se esqueça de clicar ali no sininho, se inscrever no canal da BMC News e ajudar aqui a gente a alcançar os 500 mil usuários inscritos no YouTube. Nós ficamos por aqui, vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje. Deixe sua sugestão de convidado de pauta lá em basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Agora fique com o closing e amanhã nós estamos de volta no mesmo horário com mais Você com Dinheiro. Tchau, tchau e até amanhã.